Nós cremos, Senhor, na tua bondade, na tua verdade. Nós cremos que tu estás conosco, que tu habitas em nós e que portas adentro em nossas vidas tu tens toda a liberdade. Nós abrimos o nosso coração todos os dias para que tu entres, Senhor, e faça morada e habitação tua em cada um de nós. Como corpo multimembrado, nós existimos por causa da tua presença. Nós somos este corpo multimembrado porque fazemos parte, Senhor, e servimos um ao outro. E tu és o cabeça, ó Cristo. Tu habitas, sim, conosco. E temos coração sincero hoje. Temos a mente sincera e purificada. Porque meditamos na tua palavra, porque buscamos a tua presença, a tua comunhão, a tua unção, a tua paz, o teu amor. Nós buscamos a cada instante das nossas vidas, Senhor, estar na tua presença. E temos consciência do que queremos para nós. Temos a consciência que te buscamos porque sem ti nada somos. E nesta unidade espiritual, ó Senhor, é que cada dia nós avançamos para entender e te conhecer cada vez mais. Para que cada dia, Senhor, seja mais refletida a tua luz que habita em nós, a tua luz que está conosco, a tua luz que nós somos a tua luz. Nós expressamos essa luz com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as palavras, com as ações, com o nosso olhar, o nosso meditar, Senhor. Que essa luz cada vez mais se manifeste na vida de cada um que faz parte deste corpo multimembrado, para que te conheçamos cada vez mais. E essa unidade cresça em nosso coração, na nossa mente, esse um só entendimento, uma só fé, Senhor, um só amor, um só batismo, onde para nós representa a total separação das coisas deste mundo pecaminoso, corruptível, mortal, porque vivemos em Ti, que és vida eterna. E nós somos retirados deste lamaçal e trazido para a Tua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, para cumprir com a Tua vontade. Nos direciona, ó Espírito Santo, esta noite. Nos conduz em unidade, nos conduz em força, em harmonia, em perfeição, para juntos possamos, ó Pai, cada vez mais nos aproximarmos da Tua vontade, nos aproximarmos do objetivo, do alvo, que é conhecer a Ti somente como único Deus e a Cristo, que é a nossa mente, que habita em nós e que tem se manifestado a nós como corpo multimembrado dele. Bendito é o Tu. Eu estou sentindo de tentar passar para vocês algumas coisas que há muito tempo está no meu coração. Né? Amém. E que muitas coisas às vezes não vão bater ou ter uma concordância plena, mas acho que vale a pena a gente expor esses pensamentos. Né? Eu assisti a reunião de sábado passado, né? Só assisti sexta-feira, porque eu não tive tempo e estava um pouco adoentado e voltei ao trabalho na terça, não consegui trabalhar muito bem. Na quarta e quinta tive que descontar um pouco, né? E ouvi, né? Voltei a algumas partes da reunião, escutei novamente, né? Para entender a posição do Ronaldo e a posição do Anselmo em relação a Cristo Jesus, né? E eu senti de expressar o que eu sinto de tudo isso que foi falado no sábado, né? Não sei se eu vou
precisar de muito tempo, se com meia hora eu consigo, ou se esse tempo vai estender, mas eu queria que vocês tivessem paciência comigo um pouco, hoje, né? E tentassem escutar, se quisessem perguntar alguma coisa, perguntassem, mas se eu pudesse ter esse tempo um pouco mais livre para expressar, quando eu terminar de expressar tudo que eu consegui expressar, aí vocês poderiam falar ou ter a réplica, né, e falar se concordam ou não concordam, né? Se for possível, vocês dão um ok aí para mim, eu começaria, né? Obrigado, obrigado. Então, eu vou começar orando, né? Gostei muito quando o Anderson falou que o Espírito Santo possa nos guiar para que haja uma unidade. Amém. Em nossos pensamentos, né? E isso é maravilhoso, Senhor, porque isso abre os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa receber, né? Então, vamos orar em cima disso, né? Eu vou orar em cima disso, né? Pai, nós estamos em Tua presença agora e declaramos que somos um em Ti, né? Que há uma unidade no Teu corpo, multimembrado. Espírito Santo de Cristo Jesus, nós nos abrimos, né? Eu me abro para que Tu possas me usar a minha mente, usar o meu coração, meu espírito, e as palavras que saíram da minha boca sejam vindas de Ti, não do meu coração. Quebramos todo o jugo religioso que existe em nosso meio. Eu quebro todo o jugo religioso que existe na minha mente e no meu coração agora. E declaro, Espírito Santo, que eu estou aberto para as Tuas verdades, para a verdade de Cristo Jesus e a verdade do Pai. Eu, Elion, em nossas vidas. Amém. 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 Amém, amém. Talvez eu misture um pouco os assuntos, se eu misturar um pouco, vocês podem interromper e dizer, Paulo, isso e isso, né? Mas eu gostaria de começar só com uma pergunta, né? Uma pergunta simples, né? Jesus foi sempre filho do Deus Altíssimo, Pai? O Pai foi sempre pai de Jesus? Né? Se alguém quiser responder, pode responder. Senão, a gente vai começar uma leitura para ver sobre isso, né? Será que Jesus sempre foi filho? Creio sim. Hã? Paulo Eu creio assim, né? Então, vamos ler, vamos tentar entender o meu raciocínio, onde eu quero chegar, né? Tá bem. Não é não, Paulo. Eu acho que não. Pronto. Irmã Lourdes já discorda, diz que não. Então, vamos lendo e vamos vendo. Né? É interessante isso, porque isso vai nos abrir a mente para filiação. O que é ser filho? Né? Jesus sempre foi filho. O que é ser filho de Deus? Né? O que é ser filho de Deus? Essa é uma pergunta. Né? Outra pergunta é como nós podemos nos tornar filhos de Deus? Quando eu falo Deus, eu falo do Pai Elion, do Deus Altíssimo. Né? Apesar que ele tem várias manifestações, como a gente sabe, né? Yahvé, El Shaddai e tudo, mas eu falo na manifestação principal do Pai, Elion, né? Que é a manifestação do amor, da bondade. Né? Vamos lá para 1 João, capítulo 1. João 1, versículo 1. Eu estou com a Bíblia da tradição judaica e eu vou lendo nela porque tem um versículo aqui que eu achei interessantíssimo, na tradição deles, né? Então, eu vou lendo aqui e a gente vai observando, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, né? É interessante que a gente vê essa introdução de João, é bem interessante, né? João coloca esse versículo no passado. No princípio era a palavra, né? A gente sabe que João está falando de Jesus, mas João não diz o nome Jesus. João diz que no princípio
existia a palavra. Não existia Jesus. Jesus não existia no princípio. Existia a palavra que era Jesus. A gente sabe que é Jesus. Mas ele não se manifestou no princípio como Jesus. Ele se manifestou como a palavra, né? Foi o que Anselmo falou muito. A palavra, no princípio, a palavra, né? Concordo com algumas coisas que Anselmo falou em relação a isso, né? Vamos continuar. E a palavra era Deus. E ela estava com Deus no princípio. E todas as coisas vieram a existir por meio dele, da palavra. E a vida, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida. E a vida era a luz da humanidade. Eu achei interessante essa tradução, né? Ele fala em humanidade, né? Bem interessante do que nas outras traduções. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Opa. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Eu achei mais interessante esse nome, humanidade, né? A luz é a vida da humanidade. Vamos para o versículo 5. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o supriram. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha e para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhes serem fiéis. O próprio não era a luz, não. Ele veio para dar testemunho a respeito da luz. Versículo 9. Esta era a luz verdadeira, que iluminava todos os homens que entravam no mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. Versículo 12. No entanto, todos os que o receberam, ao qual depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo 12 é um versículo chave para a gente. Vou ler novamente. No entanto, todos os que receberam, ao qual depositaram confiança na pessoa e no poder dele, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não tornamos, como é que eu poderia dizer? Nós não nos tornamos automaticamente filhos de Deus, mas nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Foi-nos dado esse direito de sermos filhos de Deus. Ter o direito de ser filho de Deus não nos torna filho de Deus, né? Giovana está estudando direito agora, ela deve saber disso, né? Eu tenho direito de alguma coisa, não quer dizer que eu seja possuidor daquela coisa, né? Eu tenho o direito de ter aquilo. Eu tenho que manifestar o meu desejo, ir para a lei que manifesta aquilo e aquilo se tornar verdade na minha vida. Então, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Vou continuar aqui, o 12, 14. A palavra se tornou ser humano e viveu entre nós e vimos a sua glória. A glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Né? Então, esse versículo 14 também é chave para o que eu quero raciocinar com vocês. Né? A palavra se tornou um ser humano. É interessante do que as outras traduções, né? Versículo 14, deixa eu ver aqui se eu consigo ter na outra tradução.
Aqui na tradução normal fala, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Né? Aqui fala o seguinte, a palavra se tornou um ser humano. Quer dizer, no início era a palavra, não existia Jesus. Né? Essa palavra encarnou, né? Ela recebeu, segundo o Ronaldo fala, né? Ela recebeu uma proposta, a palavra recebeu uma proposta do Pai, né? Olha, eu quero que você encarne para um propósito específico, né? E a palavra, que a gente sabe que é Jesus, ela aceitou essa proposta de vir, se tornou um ser humano, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, né? E depois ele fala o seguinte, a glória do Filho único do Pai. Ele era o Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Jesus só se tornou filho quando ele se tornou humano. Não sei se vocês conseguem pegar esse meu raciocínio agora. Então, por isso que João, no começo, ele fala, o verbo era a palavra, e a palavra estava com Deus. Porque o verbo não era um ser humano. Ele ainda não estava na terra como homem, né? A partir do momento que Jesus nasceu e se tornou humano, né? Com um corpo humano, aí sim ele pôde ter a filiação em si. Como é que eu vejo isso? O projeto de Deus, desde o início, foi ter seres semelhantes a ele, né? Tanto que ele disse, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E a gente vê logo depois desse versículo que o homem foi feito à sua imagem e não à sua semelhança. Precisávamos adquirir a semelhança do Pai, né? Ou de Deus, né? Então, para que houvesse filiação ou filho, era necessário que houvesse a formação de um ser humano, né? E o Pai formou Adão. Só que Adão nunca foi chamado por Deus de filho, né? A gente nunca vê na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus chamar nenhum dos personagens bíblicos de filho. Nenhum deles foi chamado, este é meu filho, né? Ou este é aquele meu filho. O que eu acho mais bonito e mais assim, próximo disso foi Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Deus não chamou Davi de filho. Jó não foi chamado de filho. Viste meu servo Jó, né? Meu servo Jó é perfeito, anda nos meus caminhos, anda na minha lei, está lá. Ah, deixa que eu tocar nele para ver se ele continua assim. Ah, vai lá, toque. Mas não foi chamado de filho, né? O projeto de Deus, desde o princípio do Jardim do Éden, é ter filhos, é ser pai. Esse é o grande projeto que está no coração do Pai desde o princípio. Era ser pai de muitos filhos, né? Tanto que a gente vê que, no mover do coração de Deus, ele formou Abraão pai de uma grande nação, né? Já era uma figura do que iria acontecer com o próprio Deus, ser pai. O que Deus quis, sempre desde o início, era ser pai, né? E ter filhos. Para isso, ele precisava de alguém que gerasse filhos, né? E ele pegou a palavra, propôs a palavra para ela vir para a terra, nascer como um homem, né? Ele foi feito humano para se tornar-se o primeiro filho de Deus, né? E Deus poder ser chamado de pai, né? Deus só foi chamado de pai no Novo Testamento. E só foi chamado de pai por Jesus, né?
Então, essa foi a minha primeira pergunta. Jesus sempre foi filho? Na minha visão, não. Jesus se tornou filho quando ele se tornou homem, quando ele se tornou humano. Aí ele se tornou filho, né? Tanto que a gente vê que no batismo, né, houve o batismo, no batismo veio a pomba, né? Ela era o Espírito, representando o Espírito Santo, e repousou sobre Jesus, e ali foi a primeira vez que a gente vê Deus falando abertamente para a humanidade, falando de um ser humano, né? Como João fala lá, João 14. A palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. Aí Deus fala o seguinte para Jesus: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. É a primeira vez que Deus chama um ser humano de filho. Este é meu filho. Filho. Um ser humano. Um corpo humano andando na terra, fazendo a vontade do Pai El Elyon, do Deus Altíssimo El Elyon. Isso é uma grande revelação, né? Para mim é uma grande revelação. Né? Aí você diz, onde é que está a grande revelação nessa fala de Deus? A grande revelação está que Deus se revela como Pai. É a primeira vez na Bíblia que Deus se revela como Pai. Até então, Deus era Deus. Somente Deus. E nós éramos seus servos, né? Tanto que os israelitas, quando Jesus se dirigia ao Pai Elion, ao Deus Altíssimo Elion como Pai, eles diziam, quem és tu para estar dizendo que é filho do Deus Altíssimo? És maior do que o nosso pai Abraão? Quer dizer, os israelitas não tinham nem Deus como pai. O pai deles era Abraão. Enquanto Deus queria ser pai deles, né? Pai de uma grande nação, de filhos. Então, a grande revelação aí está. Deus se revela como pai. Este é meu filho amado. Eu só tenho filho se eu for pai, né? Eu não posso ser pai sem ter filho. Então, foi a primeira vez que Deus se manifestou como pai. Este é meu filho amado. Eu sou o pai dele. Meu filho, pai. Né? E a revelação não só é para Jesus. Jesus é filho e agora eu sou pai. Todo relacionamento nosso hoje com Deus como pai partiu daí. Né? Senão simplesmente era o Deus Altíssimo. Eu sou. Ele deixou de ser o eu sou para ser pai. É isso que Deus quer de nós hoje. Filiação. E quer que nós chamamos ele de pai. Né? E muitas vezes nós, Senhor, Deus Altíssimo, meu Deus. Não, ele quer que você chame ele de pai. Sabe por quê? Porque quando ele disse, este é meu filho amado, ele estava falando de Jesus e estava falando de nós, seus filhos, por direito, como o João falou. João disse que nós tínhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, todo o plano de Deus foi ter filhos. Ter filhos igual a ele. Né? Todo pai se orgulha quando o filho parece com ele ou quando alguém diz, eita, é a cara do pai, né? Olha o jeito de andar, olha o jeito de falar, é igual ao jeito do pai. E é isso que traz orgulho ao coração do Pai Altíssimo Elion. Quando nós assumimos essa posição de filhos e damos esse orgulho ao nosso Pai, Deus Altíssimo. Né? Então, nessa fala do Pai Altíssimo, né? Este é meu filho amado, houve 3 grandes revelações aí. Primeira, que Jesus é filho.
é meu filho amado. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, né? Lá, João fala o seguinte, ele é o filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Ele é o filho único do Pai. Só que o projeto de Deus não era ter só Jesus como filho. Esse não é só o projeto de Deus, ter só um filho único. Ele queria que essa semente caísse no solo, morresse e produzisse várias sementes ou vários Jesus igual a ele. Né? Então, existiria um plano maior. O primeiro plano foi cumprido. Né? Deus Altíssimo, El Elyon, se manifestou como Pai, a primeira vez que ele se manifesta como Pai, e é esse relacionamento que ele quer conosco, de Pai. Ele revelou que Jesus é o Filho amado dele, único Filho, cheio de verdade e graça, mas que isso refletia em nós, que haveria uma geração de muitos filhos iguais a Jesus. Né? Aí eu pergunto a vocês, o que é ser filho? O que é ser filho de Deus? O que significa ser filho de Deus? Como me tornar filho de Deus? Alguém poderia arriscar dizer o que é ser filho de Deus? Ou o que significa ser filho de Deus? Ou o que significava quando o pai diz, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ser a imagem e semelhança dele? Amém. Ser a imagem e semelhança dele. Dele quem? Do Pai. Do Pai é o Elion. Amém. Exatamente isso. Quando ele fala, esse é meu filho amado, ele quer dizer, nele, em Jesus, eu me expresso e sou a semelhança. Né? Perfeito essa resposta aí. O que aconteceu quando foi Filipe, não foi que perguntou, mostra-nos o Pai, né? Isso nos basta. Jesus, mostra-nos o Pai. Né? Aí Jesus vai e disse, oh, Filipe, há tanto tempo estou contigo e tu não me vês. Quem vê a mim, vê ao Pai. E eu fiquei imaginando isso. De vez em quando eu vinha matutando isso, né? E perguntando ao Espírito Santo de Jesus o que significa, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Eu botei até uma oração essa semana na família Manu, né? Que fala o seguinte no final. Quando eu conhecer a Cristo, eu vou me conhecer. Isso é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando eu realmente conhecer quem é Cristo Jesus, como ele é filho, eu vou saber o que eu sou. Porque eu sou igual a Cristo Jesus, né? Eu botei lá hoje o versículo de João, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, qualquer coisa vocês me interrompam que eu volto ao raciocínio, né? Lá João fala o seguinte, João 1, 1 João 1,4, se não me engano, não estou lembrado do versículo, mas eu coloquei na família Manu, né? Assim como ele é, quem é, ele é. Assim como Cristo Jesus é, e não como foi, porque lá João diz que ele era o verbo. Mas ele não é mais o verbo. Ele é o Filho de Deus. E lá, 1 João fala, assim como ele é o Filho de Deus, eu sou aqui na terra. Então é isso que é o plano do Pai. Eu ser como ele é. Ele é Cristo Jesus, depois da ressurreição. A gente vai chegar lá. Eu adiantei um pouco, mas assim como ele é Cristo Jesus depois da ressurreição, e não como ele era, eu sou aqui na terra. A mesma imagem
o mesmo poder, a mesma autoridade que está em Cristo Jesus, está em nós, os filhos manifestos. Deixa eu voltar para o raciocínio anterior. O que significa ser filho de Deus? Né? O que é que significa ser filho de Deus? Como eu posso alcançar essa filiação, já que eu tenho o direito, desde o princípio, porque eu creio nele, né? Eu creio no seu poder, e isso me dá o direito de me tornar filho de Deus. Né? E aí eu vou falar, e depois eu vou tentar provar para vocês isso. Né? O que é ser filho de Deus? O que significa ser filho de Deus? Ser filho de Deus significa ser Deus em carne. Vou repetir novamente. Ser filho de Deus significa ser Deus em carne. Por isso que Jesus falou, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. O que é que o Pai é? Deus. Se você vê Deus em mim, você está vendo o Pai. Só que eu estou em carne. Olhe para mim em carne e veja o Pai. Deus em carne. Ser filho de Deus é ser Deus encarnado. É ser Deus humano. Em corpo humano. Andando sobre a terra. Era assim que Jesus agia. Né? Jesus andou na terra com um corpo humano, manifestando o Pai. Deus em carne. Né? Aí você pergunta, Paulo, como Jesus manifestou o Pai? Né? Jesus não pregou Deus Altíssimo. Ele chegava na sinagoga, meu Pai é assim, 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 e eu sou assim, assim, assim. Não, não. Jesus manifestou o Pai em suas atitudes, no seu caráter, como humano. Como? Qual era o caráter de Deus? Ser um Deus perdoador. Vai e não peques mais, teus pecados estão perdoados. Jesus manifestava o Pai em carne. Aí tinha uma criança de 12 anos morta, vai lá Jesus e ressuscita. Era o que o Pai faria. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Jesus, quando andou na terra e fez o seu ministério, ele era Deus em carne. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar. Então, o que significa ser filho de Deus? Ou quando Deus diz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a ele escutai. Filho significa ser Deus andando na terra com um corpo humano. E só tinha um. Jesus. Só existia um. Era o único filho manifesto. Durante toda a Bíblia, isso começou a acontecer somente aí. Amor de pai, caráter de pai, amor de filho, caráter de filho. Antes era servo e senhor. Né? E aí passou a ser filiação, pai e filho. Então esse é o projeto de Deus desde o início, ser pai. E ele não queria ser pai de um único filho, mas de vários filhos. Então haveria que ter uma crucificação. Né? E haveria que ter um sacrifício, uma morte. Né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Não o reconheceram como filho de Deus e não reconheceram Deus como pai. Então, esse é o raciocínio. Eu vou tentar provar que Jesus é Deus em carne. E vou tentar provar que esse é o princípio
de Deus para nossas vidas, sermos deuses em carne andando na terra.